Nesse vídeo eu vou falar um pouco do porquê que eu fiquei muito decepcionado com a postura da Disney diante da pandemia. Originalmente, eu estava impressionado com como a Disney estava como ela estava lidando com todas essas mudanças no mundo e valorizando a credibilidade que a gente sempre deu para ela. Mas até que ponto a gente pode dar essa credibilidade e apoiar as decisões, sendo que pode chegar um ponto que essa relação vai se tornar um relacionamento tóxico. Olá, seja bem-vindo ao 1928 e hoje eu vou falar um pouquinho da relação da Disney, a abertura e o fechamento dos parques e o que está acontecendo, especialmente na Flórida, mas eu vou comparar com os outros parques da Disney ao redor do mundo. O primeiro parque Disney a fechar as portas foi o que está dentro da China, onde tudo isso começou. A Disneyland de Xangai fechou as portas no dia 25 de janeiro e reabriu no dia 11 de maio. A Hong Kong Disneyland fechou as portas no dia 26 de janeiro, um dia depois, e veio abrir só no dia 18 de junho. Depois ela voltou a fechar, mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. A Tokyo Disneyland e a Tokyo Disney Sea, que ficam lá no Japão, fecharam no dia 14 de março e reabriram no dia 1º de julho. A Disneyland e o Disney California Adventure fecharam no dia 14 de março, assim como os parques do Japão, e ainda não possuem datas para reabrir. A Disneyland de Paris e o Walt Disney Studios, que também fica em Paris, fecharam também no dia 14 de março, e eles reabriram agora no dia 15 de julho. Já no Walt Disney World, todos os parques fecharam no dia 15 de março, e reabriram o Magic Kingdom e o Animal Kingdom no dia 11 de julho, e o Epcot e o Disney Hollywood Studios no dia 15 de julho. Os dois parques aquáticos do complexo, o Typhoon Lagoon e o Disney Blizzard Beach, continuam fechados e não tem data para reabrir. A Disneyland Xangai foi a primeira a reabrir entre os parques Disney. Ela foi reaberta com menos de 30% de capacidade e o número de casos na China já estavam bem baixos. A China vinha registrando menos de 10 casos novos por dia, o que deu uma confiança tanto para o governo quanto para a Disney para reabrir os casos. E por que eu falo disso? Porque a maior parte da Disney Xangai é de propriedade do governo chinês. Em Hong Kong, os casos sempre também se mantiveram muito baixos, o governo foi muito eficaz no combate à pandemia, mesmo com toda a confusão política que está acontecendo por lá. E quando a Disney resolveu abrir, Hong Kong reportava menos de 10 casos novos por dia. Mas desde então esses casos começaram a subir. No último dia 13 de julho, Hong Kong registrou 52 novos casos, o que fez com que o governo anunciasse o fechamento da Disneyland. Lá também, a Disneyland é majoritariamente do governo de Hong Kong. A Disney tem menos de 50% do Hong Kong Disneyland Resort. Com isso foi anunciado que o parque voltaria a fechar no dia 15 de julho, como aconteceu. A gente ainda não tem uma data para a reabertura desse parque, mas os rumores rolam que esse parque vai ficar fechado por volta de uma semana. Mas é claro, tudo isso vai depender de como os números vão evoluir. Aparentemente, os números têm caído. Não foi só o parque que fechou, vários outros tipos de serviços não essenciais também fecharam em Hong Kong para tentar conter esses casos. Já os parques da Disney de Tóquio reabriram no dia 1º de julho. Nesse dia o Japão registrou 130 novos casos do coronavírus. De lá para cá, os casos no Japão também têm aumentado, eles chegaram a picar em 410 casos no dia 11 de julho. Nem a Disney nem a Oriental Land Company, a empresa que é dona dos parques Disney, porque ao contrário dos outros parques, a Disney do Japão não é da Disney. Ela só licencia a marca para a Oriental Land Company. Mas nenhuma delas se pronunciou se o parque voltaria a fechar ou corre o risco de voltar a fechar com os novos casos que vem aumentando lá no Japão. E a gente vai para a França. Os casos na França eles vêm diminuindo. A Disney reabriu no dia 15 de julho. No dia 15 de julho, a França registrou 2.552 novos casos do coronavírus. É um número alto porque ela vinha registrando anteriormente. Antes, desde que os números tinham caído, o número mais alto tinha sido no dia 26 de junho, com 1.588 casos. São números altos, mas o governo
francês começou a reabrir a economia e ele vai precisar observar como esses números vão se comportar. A Disney já poderia ter aberto os parques da França desde o dia 22 de junho, que foi a data que o governo autorizou os parques a serem reabertos. Os planos foram enviados para o governo e foram aprovados a data de 15 de julho, que é a data que o parque reabriu. Ainda é cedo para ver como as coisas vão se comportar por lá, mas ainda é um caso que não está tão pior quanto os Estados Unidos. E é aí que a gente vai chegar no ponto principal desse vídeo. O resort da Disney da Califórnia propôs um plano de reabertura para o governo do estado que não foi aprovado. Isso porque os casos na Califórnia vêm aumentando. Então o plano da Disney de abrir os 2 parques no dia 17 de julho, a Disneyland e o Disney California Adventure, acabou por ser rejeitado. A Disney queria muito reabrir a Disneyland no dia 17 de julho porque é a data que comemora 65 anos do parque. Mas esse ano não vão ter comemorações por lá. Das últimas semanas para cá, o governo da Califórnia vem colocando mais restrições na economia por causa dos números do coronavírus. Então não tem nenhuma data ainda para os parques da Disney reabrirem por lá. O governo da Califórnia chegou a registrar 1.694 novos casos do coronavírus no dia 9 de julho. E agora a gente vai para o Walt Disney World. Como vocês já sabem, se vocês acompanham o blog, o Walt Disney World reabriu seus 4 parques. O Animal Kingdom e o Magic Kingdom reabriram no dia 11 de julho. E o Epcot e o Disney Hollywood Studios reabriram no dia 15 de julho. Quando a Disney resolveu fechar os parques de Orlando, os números estavam em aproximadamente 200 novos casos por dia. E 9% dos testes que eram feitos voltavam positivo. Já no dia 12 de julho, um dia depois que o Magic Kingdom reabriu, foram registrados 15 mil novos casos do coronavírus. A taxa de positividade desses testes estava em 18%. Eu não estou falando aqui que esses 15 mil novos casos vieram dos parques. Mas você reabrir parques temáticos que vão atrair tantas pessoas para um mesmo lugar, quando o estado está registrando 15 mil casos por dia, não me parece ser uma boa ideia. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que antes da economia reabrir, os testes, a porcentagem de positivo, deviam estar abaixo de 5% por 14 dias consecutivos. Isso não aconteceu na Flórida antes da Disney reabrir. O governador da Flórida, o Ron DeSantis, ele é do mesmo grupinho do Trump e do Bolsonaro, e ele falou que ele não vai voltar atrás na decisão de reabrir os parques e que a responsabilidade é da Disney ou dos outros parques também, mas ele disse que todos eles estão fazendo um ótimo trabalho para manter os números, para conter as infecções do vírus. Já o Josh D'Amaro, que é o executivo-chefe dos parques, produtos e experiências Disney, deu uma entrevista para o The New York Times e disse que a Disney está preparada para operar diante dessa nova realidade do coronavírus. Ele deu exemplo do sucesso de Xangai e de Hong Kong. 2 coisas precisam ser levadas em considerações. Uma, como eu falei para vocês, Hong Kong já voltou a fechar no dia 15 de julho por causa de um novo pico do coronavírus. E a outra é que quando Hong Kong e Xangai reabriram, os casos estavam muito baixos, como eu já falei. Os casos estavam abaixo de 10 novos casos por dia. A Flórida está registrando 10, 15 mil novos casos por dia. É uma diferença muito grande para você comparar as duas realidades, assim como se fossem a mesma coisa. Para mim, um dos momentos mais decepcionantes foi assistir a reportagem do Good Morning America, um programa da ABC. A ABC é uma emissora que faz parte do grupo Disney. Eles estavam dando a notícia que os parques do Walt Disney World iam reabrir. Quem deu essa notícia foi a Robin Roberts, e ela grava o programa de Nova York. Ela estava gravando da casa dela. Nova York está com números do coronavírus muito mais baixos do que a Flórida. É um dos números mais baixos dos Estados Unidos. E ela estava reportando de casa,
falando que os parques da Disney na Flórida iam reabrir, mesmo os números da Flórida sendo um dos maiores dos Estados Unidos. Para mim aquilo não fez sentido. Ela que estava num lugar mais seguro, estava dentro de casa, mas ela estava praticamente convidando as pessoas da Flórida, que é o epicentro do coronavírus nos Estados Unidos, a irem para um parque de diversões. Não fez nenhum sentido. Além disso, para quem não sabe, 2 ligas esportivas estão terminando a temporada lá no Walt Disney World, porque eles têm um complexo de esportes no Walt Disney World. Então 2 ligas de esporte, a NBA e a MLS, estão terminando as temporadas de basquete e de futebol lá no Walt Disney World. Desde que os times foram lá para a Flórida, eles estão isolados nos hotéis, os jogos estão acontecendo sem público, os treinos também não têm acesso o público não tem acesso aos treinos nem nada, é tudo uma grande bolha dentro da bolha da Disney. Mesmo assim, 2 jogadores da NBA já testaram positivo depois que chegaram na Flórida e 13 jogadores da MLS também testaram positivo. Outro ponto alarmante da Flórida nesse momento é a capacidade das UTIs. Segundo a Agência de Saúde da Flórida, 54 hospitais do estado da Flórida não têm mais capacidade, já atingiram a capacidade máxima das suas UTIs. E outros 40 hospitais têm menos de 10% dos seus leitos de UTI disponíveis. Ou seja, eles já passaram dos 90% da sua capacidade. Agora eu vou falar um pouquinho da Disney Cruise Line. Desde que tudo isso começou, os Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, ele colocou uma restrição para cruzeiros saírem dos portos americanos. De lá para cá, a Disney tem cancelado todos os seus cruzeiros, cancelou também os cruzeiros na Europa, os navios estão parados. Teve um surto dentro do Disney Wonder, vários tripulantes foram contaminados com coronavírus, alguns passageiros também, e os cruzeiros estão parados. A pergunta que fica, os cruzeiros estão parados porque a Disney ainda julga que não é seguro realizar viagens por navio, ou porque o CDC ainda não autoriza esses navios, esses cruzeiros saírem dos portos americanos. A última atualização da Disney Cruise Line, ela cancelou todas as saídas até 15 de setembro desse ano, mas ela deve atualizar isso para 30 de setembro, que é a nova ordem do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Eles já falaram que não vão autorizar cruzeiros saírem dos portos americanos até 30 de setembro. Então uma nova atualização deve estar por vir, ou já saiu desde que eu gravei esse vídeo até a hora que você está assistindo, talvez já tenha saído essa atualização. Agora eu quero saber de vocês, sou só eu que estou decepcionado com a posição da Disney, com o que eles estão fazendo? Esse relacionamento de fã e Disney e visitantes e os parques está se tornando um relacionamento abusivo? Porque isso vai fazer mal para as pessoas que estão visitando os parques. Por mais que existam todos os trabalhos de limpeza e desinfecção que a Disney já anunciou, triagem por temperatura corpórea, obrigatoriedade de máscara, isso diminui o risco das pessoas se contaminarem nos parques, mas não elimina. E a quantidade de pessoas que vão se juntar nesses lugares é quase que inevitável que essas transmissões vão acontecer por lá. A pergunta agora que fica é quanto tempo vai levar ou quantas vidas serão necessárias para que a Disney ou o governo da Flórida voltem atrás na decisão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tchau!